Números 9. 1. E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: 2. Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. 3. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. 4. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. 5. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. 6. E houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia, por isso se chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia. 7. E aqueles homens disseram-lhe: imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel? 8. E disse-lhes Moisés: esperai, e eu ouvirei o que o Senhor vos ordenará. 9. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: 10. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por tocar corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. 11. No mês segundo, no dia 14 à tarde, a celebrarão, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. 12. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. 13. Porém, quando um homem for limpo, e não estiver em viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, e esse homem levará o seu pecado. 14. E, quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito assim a celebrará, ou um mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro, como para o natural da terra. 15. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. 16. Assim era de contínuo, e a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. 17. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. 18. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam, todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. 19. E, quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor, e não partiam. 20. E, quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. 21. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia quer de noite alçando-se a nuvem, partiam. 22. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam, e não partiam, e alçando-se ela, partiam. 23. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Números 10. 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 2. Faze-te 2 trombetas de prata, e de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação, e para a partida dos arraiais. 3. E, quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá-te à porta da tenda da congregação. 4. Mas, quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. 5. Quando, retinindo, as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do oriente. 6. Mas,
quando a segunda vez retinindo, as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do sul, ou retinindo, as tocarão para as suas partidas. 7. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, ou mais sem retinir. 8. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. 9. E, quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo, que vos oprime, também tocareis as trombetas retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. 10. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, e nos princípios de vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. 11. E aconteceu, no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. 12. E os filhos de Israel, segundo a ordem de marcha, partiram do deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. 13. Assim partiram pela primeira vez segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. 14. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. 15. E sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zoar. 16. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. 17. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. 18. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. 19. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selomiel, filho de Zurizadai. 20. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. 21. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levantaram o tabernáculo, enquanto estes vinham. 22. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. 23. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. 24. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. 25. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Ezer, filho de Amizadai. 26. E sobre o exército da tribo dos filhos de Asser, Pagiel, filho de Ocrã. 27. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naftali, Aira, filho de Enã. 28. Esta era a ordem das partidas dos filhos de Israel segundo os seus exércitos, quando partiam. 29. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés, nós caminhamos para aquele lugar, de que o Senhor disse, vô-lo darei, ou vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. 30. Porém ele lhe disse, e não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. 31. E ele disse, bora, não nos deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto, ou nos servirás de guia. 32. E será que, vindo tu conosco, e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem? 33. Assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor caminhou diante deles caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. 34. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. 35. Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. 36. E, pousando ela, dizia, volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Números 11. 1. E aconteceu que,
Queixou-se o povo falando o que era mal aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. 2. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. 3. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. 4. E o vulgo, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e disseram: Quem nos dará carne a comer? 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. 6. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. 7. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bdélio. 8. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. 9. E, quando o orvalho descia de noite sobre o arraial, o maná descia sobre ele. 10. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. 11. E disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo este povo? 12. Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz? Para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, à terra que juraste a seus pais. 13. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. 14. Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. 15. E se assim fazes comigo, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. 16. E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. 17. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. 18. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne, e comereis. 19. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. 20. Mais um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? 21. E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhes-ei carne, e comerão um mês inteiro. 22. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar, que lhes bastem? 23. Porém, o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. 24. E saiu Moisés, e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. 25. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e, tirando do Espírito, que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, ou mais depois nunca mais. 26. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade, e do outro Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. 27. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. 28. E Josué, filho de Num,
servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. 29. Porém, Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. 30. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, de um lado e de outro lado, ao redor do arraial, quase 2 covados sobre a terra. 32. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes, o que menos tinha, colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. 33. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. 34. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote-Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. 35. De Quibrote-Atavá caminhou o povo para Azerote, e pararam em Azerote. Números 12. 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cusita. 2. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. 3. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. 4. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vós 3 saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda, depois chamou a Arão e a Miriam e ambos saíram. 6. E disse: Ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. 7. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. 8. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? 9. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se. 10. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. 11. Por isso Arão disse a Moisés: Vai, Senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado, pois agimos loucamente, e temos pecado. 12. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, a metade da sua carne já esteja consumida. 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. 14. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. 15. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. 16. Porém, depois o povo partiu de Azerote, e acampou-se no deserto de Parã.